Hoje eu vou falar um pouquinho sobre questões múltiplas. O Sphinx ele tem uma característica que difere um pouco, por exemplo, de um software estatístico como o SPSS, em que ele permite que a pergunta seja feita e as marcações sejam feitas de uma maneira distinta. Ou seja, quando eu crio uma questão múltipla dentro do Sphinx, eu vou poder escolher essas opções diretamente na tela. E a maneira com que ele grava isso dentro do banco de dados, por vezes, não é a mesma forma que outros softwares trabalham. E como existe esse trânsito de dados entre um software e outro, por vezes é necessário fazer algum tipo de modificação, até mesmo por uma questão de análise. Então, quando todas as categorias de escolha estão em uma mesma coluna, isso pode trazer alguma dificuldade na hora de interpretar esse dado. Então, o Sphinx ele tem uma propriedade que permite transformar essa variável em outras tantas, de maneira que isso vai facilitar não só a parte de transição do dado entre diferentes softwares, mas também para algum processo de análise que seja feito, alguma necessidade específica do estudo. Então eu vou mostrar algumas opções aqui de como transformar e qual é o resultado que isso gera depois desse processo. Então, nessa parte do banco de dados, eu tenho uma pergunta sobre motivação, onde foram marcadas coisas que mais trazem satisfação em ordem de importância. Ou seja, o software gravou na coluna a ordem em que foi clicado lá no formulário e por isso que eu tenho diferentes respostas. Nesta forma de exibição, eu tenho em uma coluna apenas, mas eu também posso colocar isso em 3 colunas, de modo que isso fica mais claro. Então, eu tenho ali em ordem 1, em ordem 2 e em ordem 3. Para essa demonstração, eu vou deixar em uma coluna apenas, vou lá no menu Dados, clico em Transformar. Ela já virá marcada, essa questão, que é a 9 de motivação. Eu coloco o seguinte, e aí sim, eu tenho algumas opções aqui. A primeira é utilizar a categoria como sendo uma questão. Então, o que isso significa? Ele pega a categoria, joga como se fosse uma questão, e aí vai marcar para cada uma delas se ela foi ou não foi escolhida pelo respondente. Então, criar uma variável para cada uma das categorias. O resultado vai ser uma dummy, sim ou não. Vou botar terminar e aí ele vai criar. Então eu vou mostrar aqui na forma de exibição. Fazer um trabalho que adoro. Então, ela é a primeira variável, então ela saiu da categoria, foi como se fosse uma variável, e aí se ela foi escolhida ou não foi escolhida. E assim para cada uma delas. Então aqui eu vou ter a mesma quantidade de variáveis que eu tenho de categorias de escolha. Bom, esse é um primeiro projeto de transformação. Vamos por uma outra opção. Então eu vou excluir para poder deixar mais claro a segunda opção de transformação. E eu vou aqui utilizar aquelas transformações que são mais pedidas aqui para o suporte, enfim, para ficar mais claro. Eu não vou passar por todas, mas o processo é o mesmo, e aí uma facilidade é que você pode fazer essa transformação da variável. Se o resultado não for o esperado, pode fazer como eu fiz agora há pouco, e excluir ali as variáveis, porque não foi aquilo que eu desejava, então eu vou ir testando para ver o que vai se adaptar melhor à minha necessidade. Vou escolher novamente essa mesma variável. E aí, tem algumas informações que eu posso extrair. Então, quando eu tenho ali uma questão múltipla, por exemplo, onde eu tenho lá 20, 30 opções de resposta, e não tem um máximo de opções que ele pode escolher, às vezes eu gostaria de entender melhor quantas, na média, foram escolhidas. Daí, para isso, eu extrairia a quantidade. Então, eu tenho uma opção que é quantas foram citadas. Então, vou colocar o seguinte. E ele criou. Esta minha questão, ela tem uma marcação máxima de 3 opções de respostas.
Mas eu tenho alguns casos onde foi escolhida apenas uma. Então o software vai guardar um número, de modo que se eu pedir, aqui nesse caso, uma tabela simples, eu já tenho uma média de escolhas. Então aqui eu tenho o mínimo e o meu máximo, então mínimo 1, máximo 3, e eu tenho uma média de 2,76. Então se eu tivesse ali uma variável com mais opções de resposta, certamente esse valor seria diferente. Então, lembrando, botão transformar, eu vou poder jogar a minha variável múltipla e escolher diferentes opções de transformação. Então, muito do que vai ser gerado está como isso vai ser analisado depois. Ou para qual software e qual a necessidade que esse software precisa receber esse dado.